Olá, olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá bom? A nossa aula hoje é uma aula de revisão, tá? Nós vamos revisar o conteúdo que vai cair na segunda prova, ok? Então vamos lá. Nós estamos estudando substantivo, tá? Só um minutinho. Qual é a função do substantivo? Como nós vimos, o substantivo tem a função de nomear, de dar nome, tá? Como eu disse lá no início, as palavras na língua portuguesa são divididas em classes, tá? Então, a classe gramatical que nomeia, que dá nome, nós chamamos de substantivo, tá? Então, ela vai nomear, o substantivo vai nomear os seres, as ações, os objetos, as características, os sentimentos e os estados, tá bom? Então, tudo que nomear, nós vamos chamar de substantivo. Agora, nós iremos ver a classificação desse substantivo. Vamos lá. O substantivo, ele pode ser próprio quando ele indica um único ser. Ele vai designar um único ser em particular. Aqui nós temos os nomes próprios, os nomes das cidades, dos lugares, dos bairros, tá? Dos países. Então eu tenho um exemplo ali, Brasil e João, tá? Eu tenho substantivo comum, que pode ser um ser de qualquer espécie, tá? Então vamos lá, ó. Qualquer um pode ser o motorista, o professor, tá? Os objetos, cadeira, é um substantivo, é um nome comum a todos, bom? Substantivo primitivo é aquele que vem primeiro, ele não provém de outra palavra, ele é o primeiro, tá? Então, essa palavra já existia na língua portuguesa e a partir dela eu tenho o substantivo derivado, tá bom? Por exemplo, ó, nós vimos que barba é o exemplo de um substantivo primitivo, que veio primeiro, tá? E o derivado? Barbeiro, ok? Substantivo simples é aquele formado por uma única palavra, tá? Eu só tenho uma palavra. Exemplo, couve. E o substantivo composto é aquele formado de duas ou mais palavras. Exemplo, couve, flor, tá bom? Aqui eu ainda tenho o substantivo concreto e abstrato, tá? O concreto vai designar, vai nomear os seres que não dependem de nada para existir. Eles têm existência própria, tá? Casa, cadeira, caneca, fada, bruxa, saci. E o abstrato vai nomear, designar os seres que não existem por si, isto é, depende de outros, como ação, estados, qualidades, sentimentos, tá bom? Como, por exemplo, trabalho, corrida, estudo, altura, largura e beleza. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente entender o seguinte: quando eu classifico um substantivo, ele vai ser próprio ou comum. Ele não pode ser próprio e comum ao mesmo tempo, tá? Primitivo ou
derivado ou composto, concreto ou abstrato. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de classificações, tá? Vamos lá. Eu tenho o substantivo chuva. Como eu classifico esse substantivo? Ele é comum ou próprio? Comum. Simples ou composto? Simples, formado por uma única palavra. Primitivo ou derivado? Primitivo. Esse substantivo, essa palavra veio primeiro, tá? Flor, comum ou próprio? Comum. Simples ou composto? Simples. Primitivo ou derivado? Primitivo. Agora, o substantivo pedreira é um substantivo comum ou próprio? Ele é um substantivo comum. Simples ou composto? Ele é um substantivo simples, porque só tem uma palavra. Agora, ele é primitivo ou derivado? Esse substantivo é derivado. Ele deriva da palavra pedra, tá bom? E Ana? Ana é um substantivo próprio ou comum? Próprio. Simples ou composto? Simples. Primitivo ou derivado? Primitivo. Tá bom? Aqui, ó. Mais uma vez, eu coloquei alguns exemplos, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho e a gente pode ver aqui, por exemplo, a palavra guarda-roupa, por exemplo, é um substantivo comum composto, porque eu tenho duas palavras, tá? E primitivo, porque não deriva de nenhuma outra, ok? Coloquei aqui mais algumas observações, tá? Classificação do substantivo. Como nós vimos, o concreto indica seres reais ou em nossa imaginação, tá? Seres que existem na nossa imaginação. Então, eu tenho asa, relógio, saci, cama, assombração, cadeira, copo, carro, tá? Professor. E o abstrato é aquele que vai indicar qualidade, sentimento, ação ou estado. Exemplo, cegueira e beleza, tá? O substantivo coletivo, ele indica um grupo de seres da mesma espécie, tá? Mesmo que esteja no singular. Exemplo, time é o substantivo coletivo, porque é o conjunto de jogadores, tá bom? Aqui, ó. Vamos substituir o conjunto, né, de substantivo, o conjunto de ilhas, o conjunto, as ilhas indicam um conjunto. Então, eu consigo substituir por uma palavrinha que é o coletivo, tá? Eu só tenho que ter cuidado com o verbo, porque toda vez que eu usar o substantivo coletivo, esse verbo ele fica no singular, tá bom? Então vamos lá, ó. As ilhas foram encontradas no mapa. Como é o coletivo de ilhas? Arquipélago. Então eu vou substituir. O arquipélago foi encontrado no mapa. Os lobos fugiram com medo. Vou substituir lobos pelo coletivo. A alcateia fugiu com medo. Olha esse verbo, estava no plural, fugiram. A alcateia ficou no singular, tá? Fugiu. As fotografias estavam na caixa. Como é o coletivo de fotografias? Qual é o coletivo? Álbum. Então ficaria: o álbum estava na caixa, ok?
Então, essa foi a nossa revisão de português, tá? Para a nossa prova, para a nossa segunda prova. Então, a matéria é essa, substantivo. Não vamos esquecer, é o que nomeia, é o que dá nome, tá bom? Eu agradeço pela atenção de vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.